para a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao país foi feita pelo jornalista Leonardo Sakamoto, do UOL. Leonardo falou o seguinte: Bolsonaro está voltando à cena do crime. Pois é, gente, depois de 89 dias fora do país, o presidente resolveu voltar. Segundo ele, para liderar a oposição ao governo Lula. Para mim, é exatamente o que o Sakamoto resumiu: um criminoso voltando à cena do crime. Voltando ao país que ele destroçou nos últimos 4 anos. O Bolsonaro volta na semana em que a gente chega a 700 mil vítimas da Covid. E um dia antes do golpe de 1964, que ele, desde que estava na presidência, celebra como uma grande vitória contra o comunismo. Não é por acaso, é uma provocação, é um recado. Ele volta para criar tumulto, mais instabilidade e aquecer essa divisão que a gente continua vivendo no país. Mas também porque ele entendeu, gente. Estava perdendo espaço político. Inclusive para sua mulher, Michele Bolsonaro. Só na última semana, o Bolsonaro se posicionou pelo menos 2 vezes sobre essa que as pessoas nem consideravam uma possibilidade da Michele ser candidata. A última vez foi hoje, no dia da sua chegada, quando ele disse que a Michele não tinha vivência política. Eu acho que ele sentiu. Sentiu ou não sentiu? Eu acho que ele sentiu. Eu não sei vocês, gente, mas só de ver esse sujeito chegando aqui, o ar para mim ficou irrespirável. Você se lembra da tranquilidade que a gente teve assim que o Bolsonaro perdeu a eleição e ficou, sei lá, uns 20 dias sem aparecer? Eu cheguei a brincar num artigo para a Folha de São Paulo que era a hora da gente apreciar o silêncio, aquela tranquilidade. Mas parece que essa trégua acabou definitivamente com a volta dele, porque a gente vai ter um Bolsonaro enfrentando todas as acusações que pesam contra ele no Tribunal Superior Eleitoral, no STF, na Justiça Comum. E para se defender, Bolsonaro vai fazer o que ele faz de melhor: arruaça, alimentar esse clima de divisão aí que eu já falei, espalhar fake news, entrar em atrito direto com o presidente Lula, brigar com todo mundo, brigar com a imprensa, xingar as pessoas. Vamos lá, gente. São 7 inquéritos no STF para apurar as responsabilidades pela invasão lá da Praça dos Três Poderes em janeiro, no dia 8 de janeiro. E as acusações que pesam sobre a cabeça do ex-presidente são terrorismo, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, olha que nome, golpe de Estado, ameaça e perseguição. Há ações que acusam o Bolsonaro de crime eleitoral por causa do abuso de poder, como aquela reunião, vocês lembram, que foi feita com os embaixadores estrangeiros, na qual o presidente colocava em dúvida a lisura do processo eleitoral no Brasil? Tem mais! A Procuradoria-Geral da República, PGR, o Ministério Público Militar, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal apuram se agentes do governo Bolsonaro e o próprio teriam praticado crimes de genocídio e delitos ambientais que colocaram sob ameaça a vida, a saúde, a segurança de diversas comunidades dos povos originários. Vocês sabem do que eu estou falando. Todo aquele horror que a gente viu acontecer com os Yanomamis e indígenas de outras 2 tribos também é uma das denúncias contra o Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, que julga crimes contra a humanidade. Outra denúncia em Haia, a gente vai ter que sempre lembrar disso, é a gestão catastrófica do governo durante a pandemia. Bom lembrar que essa semana a gente chegou a 700 mil mortes daquilo que o Bolsonaro chamava de gripezinha. Há muitos levantamentos aí, gente, que mostram que uma parte substancial desses óbitos teria sido evitado se a gente tivesse tido acesso à vacina meses antes, quando o governo foi procurado pela Pfizer. Todo mundo sabe disso. Agora, vamos combinar que não foi só a falta de vacina, a gente ficou à deriva durante a pandemia, com o Bolsonaro de um lado brigando, criando encrenca com a ciência, com os governadores, com a maior parte da população que era a favor das medidas de restrição de circulação
e que não acreditava no monte de mentiras que eram espalhadas pelos órgãos oficiais do governo, que acabava abastecendo a militância para piorar ainda mais o clima de horror que a gente já vivia. Bolsonaro deixou um país inteiro doente, e não foi só a Covid. Ele destruiu a saúde mental das pessoas, uma parte por meio da manipulação política e da radicalização dos seus eleitores, e outra parte por meio do caos que ele instalou no país. Crime é o que não falta. Bolsonaro investigado em inquéritos que apuram... Gente, olha a lista. Vazamento de dados de investigação sigilosa da PF sobre ataques cibernéticos ao Tribunal Superior Eleitoral, tentativa de interferência na Polícia Federal, isso a gente está careca de saber, vínculos com organizações para difusão de fake news sobre o processo eleitoral. Há investigações sobre o 7 de setembro de 2022, quando ele diz lá que não vai obedecer ao Supremo, dezenas de queixas-crime contra ele por difamação e injúria. E agora ainda tem as investigações sobre os milhões em joias que ele tentou surrupiar do que deveria, no máximo, acabar no acervo da presidência da República, se fosse presente, né? Qual é a explicação para que a Arábia Saudita tenha dado tantos presentes ao então presidente do Brasil? Veja, Bolsonaro começou o seu governo com acusações de comandar um esquema de rachadinha, de mau uso de verbas de gabinete, de contratação de funcionários fantasma. Passou 4 anos cometendo crimes contra os brasileiros, contra as instituições, contra o país. E terminou envolvido nesse episódio das joias das Arábias, que é o que tudo indica, se não é propina, se não é suborno, é roubo. A gente tem um país para reconstruir. E como se não bastasse o que esse sujeito fez nos últimos 4 anos em que ele foi presidente, ele volta para fazer mais do mesmo. Motociata, arruaça, provocação, notícias falsas, xingamentos. É isso que a gente vai ver. Vai ser um inferno, mas o tamanho desse inferno depende muito, gente, mas muito mesmo, de como o governo Lula, a sua base e os seus eleitores vão se comportar. Os dois lados ganham com essa polarização. Resta saber se o Lula vai ter maturidade para deixar o Bolsonaro falando sozinho ou vai alimentar esse jogo que ele já está jogando. Hoje, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi lá, postou um vídeo provocando o ex-presidente. O ministro das Relações Internacionais, Alexandre Padilha, falou numa entrevista sobre a volta do Bolsonaro, também fazendo uma provocação, dizendo que a sua chegada flopou. Para quê? Bolsonaro deveria ser deixado falando sozinho, ainda mais num dia importante para o governo, que era importante mesmo com o anúncio tão aguardado das novas regras fiscais para o país. A bolsa subiu, o dólar caiu. É sobre isso, gente. Mas o Padilha não mentiu. Olha essas imagens aqui do lado de fora da sede do PL em Brasília. Dá pra ver, gente, tinha mais policiais do que apoiadores. Então, que flopou? Flopou. Mas ainda é muito cedo para dizer mais do que isso. Gente, eu fiquei devendo para quem assistiu a Mesa do Meio, terça, não perca a próxima, o nome de uma série documental sobre alguns filmes famosos, como eles foram feitos, como os atores foram escolhidos. O nome é Filmes que Marcam Época, tá na Netflix, já tem 3 temporadas. Eu devo ter visto 2, talvez. Que contam as histórias aí do Dirty Dancing, o filme que eu comentei na mesa e contei que os atores se odiavam. Não é uma loucura isso? Mas tem também Uma Linda Mulher, Os Caça-Fantasmas, Duro de Matar, Esqueceram de Mim, vários outros, alguns que eu ainda não vi. Eu recomendo demais, até porque é um jeito de desligar desse filme de terror que a gente continua assistindo com a volta do Bolsonaro ao Brasil. Eu fico por aqui, um bom final de semana para vocês e eu espero vocês... Por que eu tô olhando para cá? Olha para cá. E eu espero vocês terça-feira com Pedro Doria e Christian Lynch. Um beijo!